por todas as coisas, meu Pai. Apresentamos, Senhor, caderno de oração, a célula, Senhor. Pai querido, muitos pedidos de oração, Pai querido, tem levantado, Senhor, a tua igreja, Pai. Nós clamamos ao Senhor, receba a nossa oração, Pai querido, nosso louvor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Ó, Senhor, a nossa comunidade aqui, Flores Aguaçaí, Jardim Japão, Pai, por especial, Pai querido, nós temos ouvido muitas coisas acontecer, Senhor, neste bairro. Em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra que o Senhor, selou sobre as nossas vidas e deu essa autoridade, Pai. Nós repreendemos, Senhor, todo mal, todo espírito maligno, Senhor. Ó, Senhor, espírito de enfermidade, Senhor. Pai querido, todo ataque, Senhor, que foi lançado, Senhor, pelo inimigo, Senhor, todo dardo inflamado, Senhor, em nome de Jesus, cai por terra, meu Pai. Pai querido, vai tirando o espírito, Senhor, de morte, Pai querido, que muitas
muitas vezes circula, Senhor, os nossos jovens, Senhor, da comunidade, Senhor. Muitas vezes, Pai querido, muitos querendo tirar a vida, Senhor. Muitos, Pai querido, muitos se prostrando, Senhor, a vícios, Pai. Em nome de Jesus, está repreendido, em nome de Jesus. Nós apresentamos, Senhor, também, Senhor, aquele, Senhor, que está enfermo, Pai. Por algum motivo, Senhor, houve, Senhor, um acontecimento. Em nome de Jesus, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, porque a Tua Palavra fala, Senhor, sobre a cruz, sobre debaixo toda a enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor. Pai querido, pela Tua unção, Senhor, que foi derramada sobre nós. Nós apresentamos, Senhor, os poderes também, Pai querido, os governadores, prefeitos, Senhor, presidentes, Senhor, juízes, Pai querido, nós apresentamos em Tuas mãos, Senhor, porque é o Senhor que cuida da Tua nação. Em nome de Jesus, Senhor, olha os Teus filhos, Pai querido, as necessidades dos Teus filhos, Senhor, o firmamento da Tua igreja, Senhor, que foi colocado sobre essa terra, Pai querido, quer pregar o Teu Evangelho, e nós somos testemunhas, Senhor. Nós somos luz deste mundo, Pai, e há um brilho do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, Pai querido, que cada vida que, Senhor, que se encontra aqui hoje, Senhor, cada luz, Senhor, possa ser testemunha onde estiver. Pai querido, nós apresentamos também, Senhor, aqueles, Senhor, que por algum motivo, Pai querido, se encontra desanimado, afastado, Senhor. Sabemos, Pai querido, que o Senhor sabe de todas as coisas. Assim como Pedro, Pai querido, por algum motivo, Senhor, ele recuou, Pai, e falou, Senhor, falou para os seus amigos, para aqueles que se encontravam ali, vão pescar, porque estava desmotivado. Mas o Senhor apareceu para ele, Pai querido, com maná, Pai querido, com peixes, com pães, Pai querido, e ali, Senhor, reviveu, Pai querido, avivou, Pai querido, a vida de Pedro. Ele foi um grande pregador da Tua palavra, Senhor. Assim, vidas, Pai querido, da Tua igreja, Senhor, que se encontra afastado, Pai querido, por algum motivo, entristecido, Pai querido, ou muitos, Senhor, voltaram a fazer os seus afazeres do passado, Pai. Em nome de Jesus, apareça para esses discípulos, apareça para essas pessoas, Pai querido, mostra o maná para eles, em nome de Jesus, Pai. Mostra, Senhor, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai. O Senhor é dono de todas as coisas. Apresentamos também, Senhor, as ofertas, Senhor, os dízimos em Teu acaso, Teu reino, Senhor. Pai querido, que almas possam ser alcançadas, Senhor, que o Teu Evangelho possa ser estendido, Pai querido, que as tendas possam ser alargadas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, prospera, Senhor, o Teu reino, Senhor, sobre essa terra. Abre, Senhor, novas tendas, Pai querido. Senhor, dá vigor, Senhor, força para os Seus filhos, Pai querido. Que cada um de nós, Pai querido, possamos, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, ser multiplicadores na Tua casa, Senhor, porque a seara é grande, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor preparou para nós. Obrigado porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui te adorando, te louvando e te cultuando, porque o culto é para ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós sabemos que nós estamos aqui sim para elevar e exaltar o Teu nome, que se diminua a mim, que se diminua o homem. Apenas me use neste lugar como um instrumento Teu. Sei que não sou digno. Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos, os pecados da minha casa, da igreja, da nação. Senhor, vem nos purificando através da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu Espírito Santo, do Teu sangue, sim, derramado aquela na cruz, que nos purifica, nos lava de todo o pecado.
Oh Senhor, que Tu sejas exaltado neste lugar. Espírito Santo, continua dirigindo este culto, que eu possa transmitir com clareza a mensagem que o Senhor quer que seja transmitida aqui nesta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, Deus instruiu Moisés a construir a arca. Nela foram guardadas as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso de maná. Essas 3 coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. A arca da aliança era um baú retangular, feito de madeira de cipreste, revestido de ouro por dentro e por fora, mais ou menos 1,20 m por 90 por 90 centímetros. Em cada uma das suas extremidades inferiores havia uma argola de ouro. Nessas argolas eram inseridas varas que serviam de instrumento para transportar a arca. O que representava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então, todas as vezes que o povo iria buscar a presença do Senhor, iria diante da Arca da Aliança, porque ela significava Deus ali estava no meio do povo, através dessa arca. E em um dado momento da história, o povo de Israel começou a guerrear contra os filisteus. E daí, no entanto, o povo de Israel estava em pecado, estava em desobediência. E daí eles falaram: não, mas nós vamos levar a arca ali à frente, e nós vamos ganhar esta guerra. Mas eles estavam tratando aquela arca, a arca da aliança, sem reverência, sem temor, apenas como um objeto. E pelo fato de eles estarem em pecado, Deus permitiu que os filisteus levassem a arca embora. Os filisteus eram um povo inimigo de Israel, um povo pagão que adorava a outros deuses. Então Israel perdeu aquela guerra e, além disso, perdeu a arca da aliança. Então ela foi levada para a terra dos filisteus. No entanto, a arca da aliança era a presença de Deus. Quando ela é colocada num lugar onde existe a presença de outros deuses falsos, como a Será, como Baal, Deus não se agrada. Então Deus envia pragas ali sobre os filisteus. Aí os filisteus não aguentam, falam: não, mas está tudo dando errado, está tudo andando para trás aqui, vamos devolver essa arca da aliança para o povo de Israel. Ou seja, a arca ficou 7 meses na terra dos filisteus. No entanto, ela foi devolvida depois e colocada em Kiriat Jearim, onde ela ficou por aproximadamente 20 anos. Então Davi sobe ao trono. Davi é constituído rei por todo Israel, e ele estabeleceu que Jerusalém seria a capital política e religiosa da nação de Israel. E ele decidiu levar a Arca da Aliança para lá. E é esse trajeto de retorno da Arca da Aliança para Jerusalém que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Lembrando mais uma vez, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo, sua Shekinah, sua glória, o seu poder. Amém? Quem puder abrir, abra comigo aí em 2 Samuel 6. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 15. 2 Samuel 6, do versículo 1 ao versículo 15. Então, mais uma vez, aqui marca o retorno de Davi. Fala: não, está na hora de trazermos a arca de volta para Jerusalém, porque eu instituí Jerusalém como capital política e religiosa de todo Israel. E a arca a presença de Deus deve ser trazida aqui. Então Davi separa alguns homens para ir a Kiriat Jearim para buscar a arca da aliança. E começa assim esse trajeto de retorno a partir do versículo 1 de 2 Samuel 6. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte.
saindo da casa Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, a carroça nova, que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos, músicas, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom em Gate por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombeta. Amém? Hoje nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos tabernáculos de Deus, nós carregamos a presença de Deus. Assim como Davi separou sacerdotes para carregar a arca da aliança que representava a presença de Deus, hoje eu e você somos sacerdotes da nova aliança e nós temos a responsabilidade de levar a presença de Deus. E quando eu preparava essa ministração, Deus veio a mim e me perguntou: e como você tem carregado, como você tem levado a presença de Deus no trabalho, na igreja, na sua casa, dentro da sua família? Será que você tem sido carregado a presença de Deus, a arca, da maneira correta? Ou será que apenas você tem buscado, Márcia, a presença de Deus para se beneficiar, para se sentir melhor, para buscar as suas bênçãos? Ou será que você está carregando de maneira pela qual você possa resplandecer essa presença de Deus, irradiar essa presença de Deus a outros, quando os outros virem você, fala, tem algo de diferente ali na sua atitude, seja onde for, no seu trabalho, na igreja, na escola, na família, volta a falar? Ou será que apenas eu carrego por carregar a presença de Deus, já que Jesus falou, vós sois a luz do mundo, não se coloca sim uma luz, um candeeiro embaixo de um cesto, porque ela fica apagada, coloca num lugar alto, onde essa luz, a luz de Jesus Cristo, através de você, possa resplandecer a outros, iluminar a outros. Nós somos a luz do mundo. E eu creio, irmãos, que porque eu trouxe essa palavra, quem assistiu a ministração sexta-feira também, ministração forte, é um alerta. Essa palavra, quando eu dei essa palavra, foi uma palavra curta, que eu dei no final do ano, porque foram pedidos alguns pastores para dar uma palavra profética para o ano de 2024, e me veio essa palavra. Muitos de vocês já ouviram aqui, eu estou dando fechamento, mas separadamente, mas Deus falou, junta tudo agora numa ministração, numa pregação, porque eu quero que você ministre essa palavra primeiramente a você, segundo a igreja. Então eu quero que nessa noite nós possamos entender que eu estou falando aqui é como igreja, tá, igreja? É no coletivo, tá? É no corporativo que eu falo igreja, tá bom? Então, porque esse nível de exigência de Deus, de como nós estamos levando a presença de Deus, está cada vez mais alto. Alguém duvida disso? E nós, a igreja, é que vai fazer a diferença nesses dias. Como a ministração que foi do pastor na sexta-feira, eu também concordo com ele. Tanto na esfera política, como o João Roberto acabou aqui de orar pela política, na esfera judicial, no legislativo ou no executivo, ou mesmo em bairros, onde quer que seja, a igreja vai fazer diferença.
mas para fazer diferença a gente tem que estar ao nível mais alto. Nível mais alto do que, Márcio? Nível mais alto da presença de Deus. Não dá para a gente, sem a presença de Deus, nós avançarmos. Não é verdade? Moisés falou: Senhor, né, vai nos guiando à frente através da nuvem, que aonde ela for nós vamos, a tua presença, mas nos guia. Não adianta nós fazermos as coisas no nosso braço, na nossa força. E principalmente essa palavra para todos nós que somos servos de Deus, para todos nós que somos sacerdotes, tá? Eu creio que esse versículo é para todos, porque o sumo sacerdote é Jesus, mas nós somos sacerdotes, nós somos servos. O propósito de Deus que nos chamou não é apenas para ficar no banco, mas cumprir o ID, fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a grande comissão. Ou seja, então existe uma grande responsabilidade, um encargo sobre a igreja. Jeremias 48:10 fala: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E eu creio que esse versículo é bem real para os dias atuais, tá? Pois poucos são as vezes que o Senhor chama o homem de maldito. Mas veja bem, irmãos, não quero que o seu semblante caia nesta noite, não quero que você fique desanimado. Não é para colocar medo, temor sim, tá bom? Medo não. Agora eu não vou fazer nada para o reino, imagina, então agora eu vou ficar no banco, mesmo porque já volto a falar, Deus não chamou nós para ficarmos no banco, Deus não chamou nós para ficarmos aqui sem anunciar o Evangelho, sem anunciar a Jesus a outros. Mas enfim, deixa eu voltar para o texto aqui. Davi tinha uma boa intenção de trazer a arca de volta. Alguém duvida disso? Não, a intenção dele era boa, era a presença de Deus, não é verdade? Assim como nós também, as nossas intenções de buscar a presença de Deus, muitas vezes elas são válidas, elas são boas. Só que não bastava somente as intenções, existia a maneira correta de fazer isso. Assim como nos dias de hoje, existe a maneira correta de levar a presença de Deus na igreja, no trabalho, na casa, na escola, na faculdade, aonde quer que seja. Volto a falar, um nível de exigência. À medida que nós vamos lendo o versículo, eu vou traçar um paralelo, tá, para os dias atuais, e daí nós vamos pedir ao Espírito Santo para nos mostrar como nós estamos levando a presença de Deus. Será que estamos levando da maneira certa? Ou será que não estamos levando da maneira certa? E alguns pontos eu vou começar a relatar, vou começar a compartilhar com os irmãos, e que Deus ministrou ao meu coração, de como deve ser feito isso um pouco mais da maneira prática, tá? Primeiro ponto, excelência. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, a carroça nova, versículo 3, tá? Que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Eles puseram a arca num carro de boi, novo. Boi, tem uma versão que fala vaca. Mas, Márcio, o que tem demais? A carroça era nova, sério, fala, acabou de sair da concessionária lá, sabe? Estava com as rodas novas, de liga leve e tudo, só que não, né? Era nova, estava cheirando novo a carroça, o que tem? Irmãos, sabe? Eles puseram a arca num carro de boi, mas olha o que diz a palavra, olha o que falava a palavra na época. Não é no carro de boi novo, não interessa se ele é novo, se ele é zero, se ele está com os bois recalchutados, né? Ou se ele mandou fazer um motor. Hoje em dia o motor, na época botaram um boi novo, eu não sei. Mas esse do 25, 12 a 14 fala: mande fundir 4 argolas de ouro e prendam os 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revisto-as com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Toca a foto da arca aí, aquela que eu passei no grupo, põe ela para mim, por favor, por gentileza. Então, deixa eu falar uma coisa. Se era a argola, né, e era para ser levado daquela maneira, onde daqui a pouco vocês vão ver, onde é que os abençoados dos irmãos lá de Israel
tiveram a ideia de colocar sobre um carro, assim que devia ser carregado, como diz Êxodo, tá bom? As argolas, né, 2 atrás, 2 na frente, né, as varas, ok? E assim deveria ser carregado. Gente, quem falou para os abençoados que era para botar no carro de boi? Me explica, eu fico perguntando até hoje, né, se aqui, onde que está? Deixa eu voltar aqui. Calma, excelente. Aqui, Êxodo 25:12, que era dessa maneira que deveria ser carregada a arca. Obrigado, Xiló. Deus abençoe. Deu para entender a maneira certa que deveria ser carregada? Uma suposição minha, tá bom? Isso não está escrito na Bíblia, tá? Mas vamos lá, pode ser que seja. A arca era pesada, ela era revestida de ouro, 2 querubins na tampa do propiciatório, ok? Então eu creio que ela pesava. Imagina aquilo lá no calor da Palestina, no deserto. Imagina o pessoal carregando aquilo lá no lombo, né? Isso, eu vou chegar lá, a distância, né? Tá? Imagina, como era distante o trajeto. Não vai rolar. Vou colocar na carroça ali, antes o lombo da vaca do boi do que o meu lombo. Não. Tá? Nos dias atuais, mas hoje eu estou cansado, hoje eu não vou ler a Bíblia não vai rolar, não vai dar certo. Nossa, que chuva, nossa, que calor, nossa, que frio. Não, hoje eu não vou no culto não, depois eu assisto online, só que não, né? Não vou à igreja não, deixa depois. Imagina eu orar pelo irmão, não, eu não consigo orar, não tenho essa capacidade. Não, gente, Jesus ensinou o Pai Nosso, sabe? Se a gente não sabe orar, Romanos fala que a gente ora com gemidos inexprimíveis e eles intercedem por nós. Não vou falar de curso de obreiro para o irmão, não. Tem pastor, tem diácono, tem obreiro, eles vão passar o recado, não vão incentivar não, vou ficar na minha aqui, sabe? O que eu quero dizer com isso? Excelência, nós temos que vigiar, nós temos que ser servos diligentes e não servos meia boca. Carregar ali no ombro a arca exige sacrifícios, sim, e cansativos, sim, sabe? Como eles estavam indo no deserto, sim, com certeza, não poderia ter preguiça não, sabe, para carregar daquele jeito ali. E é isso que eu quero dizer, essa comparação que eu quero falar, é como o Vitor pregou quando ele veio aqui. A gente tem que esses dias andar 1 milha a mais, não andar apenas a milha que nos foi falado, mas andar 1 milha a mais, e que nós possamos também fazer tudo para o Senhor. Colossenses 3, 23 a 24 fala o quê? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo Senhor a quem vocês servem. Muita gente interpreta esse versículo assim: mas eu tenho que fazer para o Senhor, não para homens. Não, quando você faz para homens, para pessoas, seres humanos, para o seu irmão, você cumpre o segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro, que é amar ao próximo como amas a ti mesmo. E o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Então nós devemos sim andar mais 1 milha, nós devemos sim carregar a arca da aliança nos ombros pelo nosso irmão, orar pelo nosso irmão, incentivar ele a fazer o curso de obreiro, cuidar dele, apacentar ele. Jesus perguntando a Pedro: Pedro, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas, sabe? Se o irmão estiver doente, né, não importa, chegou a noite, cansa, dá uma ligadinha, manda uma mensagem para ele. Ou seja, não dá para a gente carregar mais a arca em carro de boi não. Se tiver que carregar, volta a falar, vamos carregar no ombro. Segunda coisa, posicionamento. Os filisteus, vendo que a arca trouxera maldição, eles resolveram devolver a arca ali para o povo de Israel. E em cima do que eles devolveram? 1 Samuel 6:8. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça ao lado dela. Ponham uma caixa com os objetos de ouro que vocês enviarão oferta pela culpa. Então deixe as vacas irem para onde quiserem.
Será que alguém ali do povo de Israel viu chegando a arca, sendo devolvida pelos filisteus, e falou: olha que legal a ideia dos caras, os caras estão devolvendo em cima do carro, na carroça, não precisa mais levar nas costas, legal. Não é legal, né, gente? Não é legal porque, pensa bem, né? Imitar o costume de um povo pagão, será que é legal? Não é verdade? Deixar-se influenciar por uma cultura que adorava outros deuses, não é legal, né? Nos dias de hoje, infelizmente, culturas e tradições do mundo têm entrado em nosso meio, principalmente dentro da igreja, dentro de lares, dentro de faculdades. A teoria da prosperidade, o falso evangelho de que não há sofrimento, o falso evangelho de que todos serão salvos, que todos os caminhos levam a Deus. Isso já há algum tempo, né? Ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Não, irmão, não leva não. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus, tá? Os outros não levam não, tá bom? Sinto muito, mas não. É relativismo. Ah, veja bem, é relativo. Deus deu livre-arbítrio para eu fazer algumas escolhas. Tudo bem, você pode fazer as suas escolhas, mas que isso não venha, sabe, entrar dentro da igreja, sabe? Como eu vi ontem aí, né, uma matéria aí, né, que tem, bom, deixa para lá, o Espírito Santo não vai deixar eu falar, sabe? E entre outras coisas, vocês estão entendendo? Não dá para a gente estar com o pé no mundo e estar com o pé na igreja. Se desquente ou se desfio, o morno eu vomitarei, diz o Senhor. Não dá mais, a gente precisa se posicionar como cristão, verdadeiros cristãos, tá? Essa coisa de relativismo, essa coisa é relativa, mas não é bem assim, é coisa do diabo, é coisa de Satanás, amém? Quando o pessoal de trás deu 5 passos, implica em o quê? É o terceiro ponto que eu quero discorrer com vocês. Nós devemos ter obediência. Quando os homens carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos, daí sacrificavam um boi e um novilho gordo. Levar a arca sobre os ombros, dar 6 passos para oferecer sacrifícios ao Senhor, implica em obediência, obedecer o que mandava Deus, a palavra de Deus. E Davi, né? Adianta Davi lá na frente, lá como a passagem fala, com arcos, símbolos, né, e tamborim, lá olha para trás e fala: presença de Deus, caiu no chão a arca, né, os abençoados de trás andaram 5, da frente andaram 6. Obediência, irmão. Nesses dias nós temos que ter obediência, obedecer ao que Deus fala, escutar o que Deus fala para a gente. Às vezes a gente fala, acontece comigo, nossa Deus, mas será? Não, você está errado. Vai lá, pede perdão para sua esposa, apesar de você estar certo. Será, Deus? Geralmente eu estou certo, tá? Mas amém. Só que não. Né? Mas acontece, não é verdade? Obediência a Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus. Ok? Tá, imagina se os irmãos, porque irmãos de trás, por que vocês esqueceram? Por que vocês deram só 5 passos? Esqueceram? Ou seja, né, não esqueceram, né, dar 5 passos ao invés de 6, outro ponto, prejudica, a nível de igreja agora, vamos lá, prejudica toda a comunidade, não prejudica só você. Volto a falar, a nível de igreja, trazer a presença de Deus, sabe? Se a gente não é obediente à palavra, se a gente não é obediente àquilo que foi determinado a todos nós, a presença de Deus não vem, a arca cai. Isso não prejudica só a você, prejudica também toda uma congregação, prejudica o seu irmão, tá? Então nós temos que pensar como coletivo. Vocês viram a segunda parte? Né? Os abençoados vieram para a direita, os abençoados foram para a esquerda. O que implica nisso? O que eu quero dizer com isso? Unidade. A igreja, a família, nós devemos andar em unidade. Ah, mas eu acho que dessa forma é melhor, vou fazer, ninguém está vendo mesmo. Não. Ah, não, imagina, você quer que o ministério recomenda? Não.
eu acho melhor e eu vou ficar quietinho, nem vou falar para ninguém que eu estou fazendo desse jeito. Ah, meu marido ou mulher, ele não quer ir para a igreja. Daí adianta, um vai ficar em casa, tá, amém, o outro está vindo na igreja, ele está orando pela casa, está dando cobertura, ok. O que não pode acontecer é os dois entrarem em atrito, né? Um dos dois falar, mas de novo você está indo para a igreja, misericórdia, só vive na igreja. Não, seja o marido ou a mulher quer ir para a igreja, né? E o outro ficar em casa, mas também não julga, não condena aquele que está indo buscar, né, a Deus pela família, pelo marido ou pela mulher ou pelos filhos, ou seja, unidade. Se cada um for de um lado, né, a arca vai cair no chão de novo. Se cada um fizer o que pensa, se cada um fizer o que quer, se cada um fizer da maneira que eu quero, não, irmãos, nós precisamos caminhar na mesma direção, sabe, com foco em Jesus Cristo, com foco de glorificar somente a Ele, de deixar as nossas vontades e de deixar o nosso eu. Quarto ponto, a santificação. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Novamente, a intenção de Uzá era boa, que estava ajudando a carregar a arca ali. Só que quando a arca começou a escorregar, ele esticou a mão, né, e tocou na arca. O que tem de mais isso? E diante do Senhor, aquilo foi um ato de irreverência. Tá? Por quê? Porque ninguém além dos sacerdotes, filhos de Arão, podiam tocar na arca. Davi, ele entendeu muito bem isso. Então, da segunda vez, o que ele fala e o que ele institui, que está em 1 Crônicas 15, de 11 a 15. Chamou Davi os sacerdotes, Zadok, Abiatar e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Ele disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Ou seja, nós precisamos nos santificar para levar a presença de Deus. Santificar no hebraico, Kadash, estar consagrado, ser santo, ser separado para levar a presença de Deus. Não dá mais para levar a presença de Deus de qualquer forma, sem buscar a santidade. Jovens, não digo jovens, até adultos também, consumindo bebidas, drogas, conteúdo abusivo na internet, redes sociais, muitos adultos, líderes, ministros, pastores consumindo pornografia e subindo na plataforma para ministrar louvor, para pregar, para cuidar de igreja. Deus está falando, basta, chega, não dá mais para carregar essas pessoas, carregarem a presença de Deus. Deus está num ponto que está dando basta, sabe? E depois aquela menina que o pastor Carlos também comentou a semana passada, ela canta aquela música lá, sabe? Aí vai algumas pessoas começam a bater nela, apesar que o jurado falou, né, que o pessoal ia bater nela, né? Falar, mas não podia julgar não, mas quem é ela para julgar? Quem é ela? Irmãos, deixa eu falar uma coisa, se incomodou é porque a carapuça serviu, sabe? Se mexeu na ferida é porque doeu, essa é a minha opinião, tá? E por que não? Lógico que deve julgar. Claro, 1 Coríntios 5 fala de um irmão que estava em pecado sexual, estava tendo relações com a madrasta, e Paulo fala que era para chamar ele e falar, viu, você vai se consertar ou não? Se você não vai se consertar, então nós vamos ter que te mandar embora da congregação, por amor a ele, primeiro, porque precisava dar um chacoalhão ali, tá? E segunda coisa,
Porque Paulo continua falando nessa passagem, ele era a levedura, a massa azeda, e ela ia azedar todo o resto da congregação. Ou seja, a gente deve julgar, sim, nesses casos, sim, a palavra ela dá suporte para tal. Irmãos, não dá mais para usar roupa de crente, sabe? Não dá mais para a gente se dirigir ao irmão, ao Pai do Senhor nosso Jesus Cristo, sabe? E depois virar e falar mal do irmão, ficar com raiva do irmão, colocar a Bíblia debaixo do braço e só no domingo, durante a semana, sabe? Só no domingo, sabe? Ir para a igreja e durante a semana a gente ser do mundo, em casa, no trabalho, na escola. Deus não vai mais tolerar estas coisas. Irmãos, se eu trouxe essa palavra, primeiramente eu sempre digo, é para mim, sabe, é um alerta, as máscaras vão cair. As máscaras vão. Escuta o que eu estou dizendo. Deus me falou claramente, as máscaras vão cair. Alerta o povo, não dá mais. Sabe, só essa menina que deu uma mexidinha, uma chacoalhadinha. Eu já vi tanta máscara cair, querido. Tanta gente que eu achava que respeitava e falou bobagem, sabe, a respeito disso. A voz de Deus dizendo: sede santos, porque eu sou santo, tem ecoado cada vez mais alto, e é na nossa direção, é na direção da igreja. Sem santidade ninguém verá a Deus. Esse versículo cada vez mais está se tornando aplicável, cada vez mais está se tornando, sim, de maneira prática em nossas vidas. Sem santidade ninguém verá a Deus. Alguém duvida disso, irmãos? E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Márcio, como que então eu posso levar a arca à presença de Deus com excelência, né, dando melhor de mim, dando melhor para Deus, não fazendo as coisas de qualquer jeito? Como que eu posso me posicionar, né, e não ser do mundo, mas, né, ser um verdadeiro cristão? Como eu posso andar em obediência? Como eu posso zelar pela unidade da minha família, da igreja? Como eu posso me santificar? Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, primeiramente ele temeu ao Senhor. E temeu Davi ao Senhor naquele dia. E se indignou com o pessoal que estava levando. Ele podia falar: pô, gente, está de brincadeira, né? Poxa, vocês são os levitas, sacerdotes. Se indignou, aqui ele se indignou com ele mesmo. Eu falei: cara, como que eu pude dar uma mancada dessa? Em outras palavras, ele se arrependeu. E essa é a chave, para nós tirarmos essas outras chaves de como levar a presença de Deus. Nós nos arrependermos, sabe? E Deus vai falar conosco, vai falar comigo e com você nesses dias, porque Deus não me deu essa palavra para que está compartilhando com você, para ela não cair em solo rochoso, cair à beira do caminho, mas sim cair em solo fértil. Porque solo fértil, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar muitos frutos, e nós vamos carregar a presença de Deus na maneira que ela deve ser carregada, trazendo avivamento, trazendo cura, trazendo bênção, sabe, levando o evangelho, anunciando o evangelho. É com esse intuito realmente que eu creio que o Senhor me entregou essa palavra, e hoje eu estou aqui compartilhando com vocês, querido. Ok? Então, primeira coisa, Davi se arrependeu, sabe? E segunda coisa, apesar de pensar que estava fazendo a coisa certa, ele se achegou a Deus, procurou a Deus. Como que eu faço isso? Oração, jejum, leitura da palavra, nos achegar a Deus, conhecer mais a Deus. Deus, o que está te agradando? Deus, o que em mim, a pergunta não é essa. Deus, o que em mim está te desagradando? Onde eu tenho pisado na bola? Onde eu não tenho levado a arca da maneira certa? Sabe? Fala diretamente com o Pai, abre o coração diretamente com o Pai, pergunta para Ele não vai negar em responder, não, sabe? Porque Deus não nega um coração contrito e humilde, uma resposta. Se você falar: Deus, eu quero levar a arca do Senhor da maneira certa,
sabe? E essa é a pergunta que nós devemos fazer a Deus: como virá a minha arca do Senhor? Como virá a minha presença do Senhor? Como carregar essa presença do Senhor? É essa pergunta que nós temos que fazer para o Senhor nestes dias, ok? Se o louvor quiser subir, já pode subir. Eu já estou indo para a parte final da ministração.